essa festa de Pentecostes acontece então também 50 dias depois da Páscoa. Então é sempre, todo ano se repete, 40 dias depois da Páscoa é a Ascensão, por isso é sempre numa quinta-feira, 40 dias, e 50 dias depois da Páscoa, a festa de Pentecostes. E descrevendo rapidamente o que está escrito no Novo Testamento, se pode ler no Ato dos Apóstolos. Então, os discípulos estão reunidos e eles são, na realidade, agora somente 11, porque Judas, depois de ter traído o Jesus Cristo, ele se suicidou. Então, nesse momento, eles são 11. E eles elegem um 12º, um novo, para completar o círculo 12. Maria, mãe de Jesus, está com eles. E nesta celebração desta festa, acontece que se ouve trovões, vem um vento muito forte. As pessoas que todos estavam em Jerusalém, muitas estavam lá para festejar essa festa, são atraídas por esse barulho, por esse vento, por esse trovão. E não é que havia uma tempestade. E duas coisas são descritas que agora para mim são importantes relatar. A primeira é que eles vivenciam, e as outras pessoas vivenciam, que línguas como de fogo, como que uma chama de fogo se reparte e línguas de fogo se repartem e cada um dos discípulos recebe em sua cabeça, em cima na fontanela, uma língua do fogo, uma língua como uma língua do fogo, que repousa sobre a cabeça de cada um. Esse é um dos motivos principais relatados nessa festa de Pentecostes. E o outro motivo que é relatado é que essa língua de fogo, esse receber essa língua de fogo, tem como consequência que as pessoas, ou não as pessoas, mas os discípulos agora compreendem tudo aquilo que eles tinham vivenciado. Eles tinham vivenciado os 3 anos junto com Jesus, eles vivenciaram os 40 dias depois da Páscoa. Na ascensão, o Cristo Jesus foi elevado a uma nuvem ao céu. 10 dias eles ficam sem compreender o que estava acontecendo, sem compreender por que eles ficaram sozinhos, sofrendo interiormente. E nesse momento é como que, no momento, eles compreendessem tudo o que eles tinham vivido e começam a falar para as pessoas. E as pessoas compreendem o que os discípulos falam. E isso é o que é relatado no Novo Testamento, que eles falam a língua de cada um. Cada um pode entender o que eles estão falando. Então, se vê que no português também é assim, que essa palavra língua tem 2 significados. E nesse relato também. Os 2 momentos são descritos com essa palavra língua. A língua da chama de fogo, que repousa sobre a cabeça de cada um, e a língua que eles falam e cada um pode compreender. Eu acho que é um mal-entendido se pensar que haviam muitas pessoas estrangeiros que falavam diferentes idiomas e que, de repente, cada um conseguia falar o idioma que quisesse. Só como se nós, de repente, cada um de nós pudéssemos falar alemão, inglês, russo, chinês, japonês, o que seja. Eu acho que é muito mais o relato de que cada um
se sentia compreendido e podia compreender o que o outro falava. É como conseguir aprender a falar a língua do coração, a língua que um pode compreender o outro. Porque muitas vezes todos nós falamos português, isso não significa que nós falamos a língua um do outro no sentido de podermos nos compreender. Então, vemos que Pentecostes tem esses dois motivos. E os dois motivos são motivos de relacionamento. O primeiro, a língua de fogo que paira sobre a cabeça de cada um e possibilita a compreensão do que eles tinham vivido, tem a ver com o relacionamento com o espiritual divino. Poder compreender um fato espiritual, poder compreender aquilo que eles tinham vivenciado com Cristo. Então, é o relacionamento com o espiritual, uma compreensão, um conhecimento do espiritual divino. O segundo motivo que Pentecostes tem é o relacionamento com os outros, o relacionamento com as outras pessoas. E o fato de que nesse momento, nessa festa de Pentecostes, houve a possibilidade de compreensão um do outro. Então, nós temos esses dois motivos. O primeiro, o motivo da consciência e do conhecimento, e o segundo motivo, o motivo social, o motivo de compreensão um do outro. Esses, podemos dizer, são os dois motivos de Pentecostes: o conhecimento e o relacionamento um com o outro. Se nós primeiros vemos esse motivo da consciência e do conhecimento, como que começou todo o desenvolvimento de um conhecimento? É lógico, cada um de nós começou no momento que nós nascemos. Isso se repete na biografia de cada um de nós. Agora, na história da humanidade, como que começou um caminho de conhecimento? E é interessante que é descrito esse momento onde começou o caminho de desenvolver um conhecimento, é descrito na Bíblia no relato do paraíso, na Gênesis, bem no início, no capítulo 2 e 3. Então, o ser humano, ele é criado, mas não é que ele já é criado com o dom de realmente poder desenvolver um conhecimento. O relato da Bíblia, só bem curto também para lembrar, e quem não conhece bem pode ler na Bíblia, na Gênesis, no capítulo 2 e 3, está descrito toda essa história do paraíso. Então, Adão vive com a Eva no paraíso. Primeiro é criado o ser humano, depois ele é separado em homem e mulher. Eles vivem no paraíso. Existe uma regra, digamos assim. Eles podem comer das árvores, mas não da árvore do conhecimento. Isso é uma imagem como que arquetípica, é como uma imaginação. A árvore do conhecimento era proibida comer. E provavelmente todos conhecem a história. Tinha a serpente, e a serpente levou Eva e Adão a comer da árvore do conhecimento. Isso é sempre colocado como o pecado original. E se relaciona com esse pecado original algo negativo, às vezes até no sentido de um desejo que isso não tivesse acontecido, que nós pudéssemos viver sem este fato que se diz que seja um pecado original.
Agora é interessante, normalmente, quando eu tenho a possibilidade de então falar com as pessoas numa palestra assim, normalmente as pessoas não gostam muito de viver em pecado. Agora, ninguém gostaria de viver sem conhecimento, sem a possibilidade de desenvolver um conhecimento. E é muito profundo que no relato sobre o paraíso, o início da possibilidade de desenvolver um conhecimento está vinculado ao fato de terem comido da árvore do conhecimento, o que se levou a considerar como um pecado. Esse seria um outro tema para poder entender o que é um pecado, mas se vê, era realmente que eles não deveriam comer. E pela serpente, eles comeram. E aí começamos a desenvolver conhecimento. Isso tem a ver com o motivo principal do desenvolvimento do ser humano. Porque o que nos diferencia de todos os outros seres da criação é que nós, seres humanos, estamos num caminho de desenvolver a liberdade. Esse é um dom que o ser humano está sempre mais desenvolvendo, se tornando uma individualidade com a força do seu eu e se tornando um ser individual e em liberdade. Agora, liberdade não é possível desenvolver sem um conhecimento, sem realmente uma racionalidade, um conhecimento. E liberdade não é possível desenvolver sem a possibilidade de fazer erros. A gente pode até definir liberdade como o direito de errar. Quem não tem o direito de errar, quem é obrigado a fazer tudo certo, não tem liberdade. E como que Deus cria um ser que pode se desenvolver em liberdade? Tudo isso que é descrito no paraíso é necessário para nós irmos um caminho de desenvolvermos liberdade. Então começa o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento de uma consciência a partir deste momento no paraíso, onde Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento. E neste momento, eles desenvolvem uma consciência de si próprio e acontece algo que na descrição da Bíblia do paraíso é descrito somente com uma frase, bem pequena, mas tem uma sabedoria muito grande. Porque depois que eles comeram, eles notam que Deus está caminhando no paraíso. E o que eles fazem? Eles se escondem de Deus. E aí Deus pergunta a Adão: onde estás? E essa frase pequena, ela é muito profunda, porque ela tem a ver com a pergunta: é possível nós nos escondermos de Deus? Essa pergunta de Deus, Adão, onde estás? É uma pergunta retórica ou é uma pergunta real? Ele não sabe onde Adão está. Eu acho que começa um caminho que realmente essa pergunta se torna real. No momento que comemos dessa árvore do conhecimento, nessa imagem mitológica, significa que o ser humano começa a desenvolver uma consciência própria, uma consciência, um espaço na alma onde pode começar a formar pensamentos, reflexões, ter uma vida anímica individual, própria dele, onde ninguém sabe o que está acontecendo. É interessante ver que isso que é relatado na Bíblia não é algo abstrato ou só algo que tem a ver com uma fonte religiosa. Isso tem a ver
com desenvolvimento que se repete em cada um de nós. Uma criança recém-nascida, ela está totalmente aberta, mas se pode ver no desenvolvimento da criança durante a infância, durante a fase do jardim de infância e depois na escola, esses momentos onde a criança começa a criar um espaço anímico dentro dela e começa a poder, não exteriormente, fisicamente, isso também ela já pode fazer, mas o mais importante é animicamente se esconder. Então, uma criança na escola, ela já consegue olhar para o professor, ou em casa com os pais, e fazer uma face e pensar e sentir algo bem distinto. Ela consegue como que se esconder, estar dentro de si. E isso começa neste processo de desenvolver conhecimento, que Deus realmente pergunta a Adão, onde estás? Na realidade, é hoje a pergunta de Deus para cada um de nós, pois nós já estamos nesse processo bem avançado de termos nos desenvolvido como individualidade, de termos desenvolvido uma autoconsciência, a possibilidade de conhecimento, e desenvolvemos isso a partir de muitos erros que nós fizemos. E nessa consciência que nós temos, quanto mais autoconsciente, quanto mais individual nós nos sentimos, quanto mais nós tentamos sermos livres, tanto mais estamos que como escondido do mundo espiritual e do divino. E assim, a pergunta é para cada um de nós: onde estás? E na Bíblia é descrito como que Adão e Eva saem, então, do paraíso. Então, nós temos nessa pergunta, em relação a Pentecostes, onde que começou o nosso conhecimento, a nossa consciência? Começou no paraíso e levou sempre mais a um afastamento do espiritual divino, por séculos e milênios de desenvolvimento. Então, necessariamente, para nos tornarmos livres, nós temos que criar um espaço individual na nossa alma, onde podemos refletir, ter pensamentos errados, certos e decidir sempre mais em liberdade o que queremos fazer. Mas, neste processo, nos distanciamos do espiritual divino. E esse processo teve um cume, digamos assim, de distanciamento do espiritual divino no século XIX, XVIII, XIX. Realmente, quando na consciência de uma grande parte da humanidade, principalmente daquilo que levou ao desenvolvimento da ciência natural, se formou o materialismo. O que é o materialismo? O materialismo é uma prova que o ser humano pode desenvolver um conhecimento e uma consciência individual livre, realmente afastado do espiritual divino, criando até a convicção que este divino não existe. Então, o materialismo é como que o ponto final daquilo que começou no paraíso. Agora podemos dizer, que pena, queremos retornar ao paraíso. Isso seria o mesmo que dizer, nós não queremos nos desenvolvermos como individualidades livres. Queremos ficar sempre como crianças pequenas. Isso não faz sentido. E eu sempre falo sobre isso porque eu realmente não sei da onde que surgiu no cristianismo essa ideia de que devemos voltar para o paraíso, porque
Na Bíblia não existe isso. A Bíblia começa com o paraíso, mas não termina com o paraíso. Ela termina com a Nova Jerusalém, que é uma cidade construída pelo ser humano. E nesta cidade estão de novo as duas árvores do paraíso. Então a nossa tarefa não é voltar para o paraíso. A nossa tarefa é transformar toda a criação em algo futuro. E para isso nós necessitamos nos tornarmos individualidades livres, mas neste caminho nos separamos necessariamente do espiritual divino. Essa separação do individual divino, essa criação de um espaço próprio na alma individual, ela tem uma outra consequência. Nós nos separamos também um dos outros. E aí a gente passa agora para o segundo motivo que a gente vê nessa descrição da festa de Pentecoste, que é o motivo do relacionamento social, um com o outro. Então a gente podemos agora perguntar quando que começou na história da humanidade os problemas sociais? Isso também não é desde o início. Pelo menos não está descrito que Adão e Eva tinham brigas conjugais no paraíso. Parece que eles se entendiam ainda. Mas não demora muito, ainda na Gênesis, vai uns capítulos à frente, no capítulo 11, está descrito algo que talvez ainda várias pessoas conhecem, é a descrição da construção da Torre de Babel. Então, é muito interessante ler essa passagem da Bíblia, porque eles começaram a construir essa torre fazendo tijolos. Agora, é lógico que para nós, descrever fizeram tijolos não é algo muito especial. Agora, se precisa ver que até hoje existem várias culturas, principalmente culturas ligadas muito à natureza, que não manejam a habilidade de fazer tijolos, porque tijolos não foram feitos por Deus, pedra sim. Construir com pedra é usar a natureza como ela é. Agora, o tijolo é uma invenção do ser humano. Quer dizer, esse desenvolvimento de conhecimento que começou comendo da árvore, do fruto da árvore do conhecimento, ele já se desenvolveu até ao ponto de que o ser humano começa a desenvolver uma técnica. Então, ele usa o seu conhecimento para modificar a natureza e usar a natureza de uma forma mais adequada para as suas intenções do que a natureza por si própria é. Então, ele pega o barro que tem na natureza, ele consegue fazer um fogo e faz tijolos. E com os tijolos, ele quer edificar uma torre para chegar ao céu. Então, essa é o pano de fundo da história, que também tem muitos símbolos. Quer dizer, pelo conhecimento, desenvolver uma técnica e tentar agora, por essa técnica, se elevar até o céu. É como querer chegar ao céu de uma forma materialista. E é descrito, eles vão e tem bastante sucesso. A torre já está bem alta. E agora, Deus é como que fica preocupado. Não sei se eles conseguiriam, mas é uma imagem. Ele fica como que preocupado como que os seres humanos estão agora se comportando. E qual é o truque que ele usa para eles não conseguirem construir essa torre até o fim? Até aí, eles falavam uma língua só. E como eles falavam somente uma língua, eles se entendiam. E nesse momento, Deus
dá o impulso para os anjos e os anjos criam novas línguas. E se formam grupos e cada grupo fala uma outra língua. E a partir de aí, os grupos não se entendem mais e não conseguem continuar na construção da torre. E se separam, vão para povoar toda a terra. Então, com a divisão das línguas, o mundo espiritual atinge que toda a terra é povoada, mas com a consequência que não existe mais uma compreensão natural de todos com todos. Então, poderia dizer, bom, os grupos se dividiram, mas entre os Tá. grupos ainda é Não, eu possível dou. compreender. E nós vemos que no desenvolvimento, isso também está sempre mais atingindo um cume que os problemas sociais no último século, a partir do século XV, XVI, XVII, e aí sempre mais no século XX, hoje muito mais, nós vemos que essa divisão em línguas, isso está avançando sempre mais. Por exemplo, a gente já pode ver entre gerações. Falamos todos português, tudo bem, mas não é fácil. Eu, na minha idade, estou com mais de 60 anos, realmente compreender o que meu filho, minhas filhas falam, não o idioma em si, mas o que eles sentem, o que eles ligam com isto. Então, entre gerações, isso já está bem desenvolvido, que uma geração não compreende mais a outra. E entre nós, é o nosso dia a dia, como difícil é realmente compreender o outro. Então, nós temos no desenvolvimento da humanidade esses dois motivos de Pentecostes. O motivo do relacionamento com o espiritual, a compreensão, o conhecimento do espiritual, que começa no paraíso e atinge sua meta no materialismo do século XIX, XX, XXI, onde realmente a compreensão do espiritual chega a não compreensão até o ponto da convicção que não existe algo divino espiritual. E a divisão entre as línguas, o outro motivo da festa de Pentecostes, que começa na construção da Torre de Babel e que tem a tendência de chegar ao ponto de que ninguém se compreende mais um ao outro. E aí chegamos à pergunta: é possível se desenvolver como uma individualidade livre, realmente chegar à meta do desenvolvimento do ser humano, nos tornarmos individualidades livres? Mas é possível se desenvolver como individualidades livres sem se separar do espiritual divino. E é possível cada um de nós sermos uma individualidade sem nos separarmos um dos outros, mantendo uma compreensão social. Muitas tendências que nós temos hoje para solucionar esses problemas é uma tendência de ir um passo para trás, de realmente formarmos grupos, quer dizer, tentar ir um passo atrás no caminho de ser individualidade. Por exemplo, todo o acento, a importância, por exemplo, da pátria, da família, que tem muita importância, mas não leva ao
objetivo não leva um passo para frente se nós nos unimos uns aos outros pela consanguinidade, pelo fato de sermos todos uma família, uma raça, ou pelo fato territorial, estarmos no mesmo país. Na realidade, a tendência de querer ir um passo à frente, ressaltando a importância da consanguinidade, dos relacionamentos familiares e da pátria, de estar todos no mesmo país, é um caminho retroativo, nos leva para trás. Do mesmo modo, também nos estarmos unidos uns aos outros por pertencermos a uma mesma classe social. Isso também não é algo que nos leva à criação de uma individualidade livre. Nós estamos ligados uns aos outros por algo que não é individual, seja família ou país onde nascemos, ou seja a classe social que pertencemos, não é uma coisa individual. E a questão que nós temos é como que nós podemos nos desenvolver como individualidades livres, mantendo um relacionamento com o espiritual divino e mantendo um relacionamento de compreensão um com o outro. E, do meu ponto de vista, esses dois pontos é como que a essência, ou de um modo de ver, a essência do impulso do Cristo. O impulso do Cristo não é um impulso que leva a um passado, que nos leva de volta ao paraíso. Não entendo o cristianismo e não entendo o Cristo neste sentido. Também não é algo que quer reforçar, renovar os nossos laços consanguíneos de família. Não que a família não seja importante, ela é muito importante, desde que sejam relacionamentos livres, que cada um tenha, principalmente como adulto, com uma decisão livre. Os adultos com as crianças é outra história, tem uma responsabilidade. Agora, nós adultos, um com os outros, temos que elevar os nossos relacionamentos familiares no âmbito da liberdade, não no âmbito da obrigação. E esse é o impulso do Cristo, nos libertar dessas algemas de falta de liberdade. Também a questão do país. O impulso foi que não seja algo restrito a um povo, a uma nação, ao judaísmo. O cristianismo tem um impulso para toda a humanidade. Então, esse impulso do Cristo, talvez nós podemos agora nos conscientizar em duas frases que temos no Novo Testamento, no Evangelho de João. Então, uma frase que vale a pena pensar sobre ela, que o próprio Cristo disse: reconhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Então, é o impulso de como tentar amadurecer o fruto que comemos da árvore do conhecimento no paraíso. Levar esse impulso de conhecimento até o ponto de realmente querer ir o caminho de conhecer a verdade. Para tentar conhecer a verdade, necessitamos desenvolver conhecimento. E para isso, comemos da árvore do conhecimento. O Cristo nos leva um passo à frente. Realmente ter a coragem de individualmente procurar reconhecer a verdade. Reconhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E esse encontro com a verdade, ou pelo menos sentir a proximidade da verdade,
é o âmbito, o nível onde nós temos essa imagem da descrição da festa de Pentecostes, que uma chama espiritual, uma língua desta grande chama espiritual do Espírito possa repousar sobre a cabeça de cada um de nós, individualmente. A outra frase do Cristo que nós podemos ver neste contexto é quando ele diz para nós: ame uns aos outros como eu vos amei. Esse é o aspecto social. Reconhecer a verdade é um caminho individual. Amar um aos outros é o aspecto social. E nesses dois âmbitos, tanto no âmbito do conhecimento, de almejar essa chama do Espírito individualmente sobre o pensar de cada um de nós, quanto no âmbito social, de amar um aos outros. Nós podemos dizer de aprender a falar a língua do coração, que realmente possa fazer a ponte de um para o outro, que possa nos possibilitar compreendermos uns aos outros. Nesses dois motivos, nós podemos ver que é o impulso do Cristo. Agora, nós podemos dizer, nos perguntar em relação ao conhecimento, à verdade, é possível reconhecer a verdade? E aí nós podemos ver 3 passos na história da humanidade. Antigamente, a verdade era considerada aquilo que era uma revelação divina. E a festa judaica de Pentecostes, ela realmente é a festa que comemora a entrega dos 10 mandamentos para Moisés. Moisés recebeu os 10 mandamentos como uma revelação divina. E esses mandamentos sempre foram considerados como verdade pelo fato de ser uma revelação divina. Então, a prova da verdade é que é uma revelação divina. E em relação a essa revelação divina, não existe liberdade do indivíduo. Na lei mosaica, existe uma punição para quem não cumpre esses mandamentos. Então, no âmbito de dizer o que é verdade, e se nós consideramos verdade aquilo que é uma revelação divina, que tem que ser cumprido e que há castigo se não for cumprido, nós estamos num passo de desenvolvimento da humanidade da antiguidade, independente se nós temos essa atitude em relação ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento. Nós podemos, em relação ao Cristo, ter uma atitude como era na antiguidade, que não é, no meu entendimento, o impulso do Cristo. E que sejam leis que têm que ser cumpridas e que são verdades pelo fato de ser uma revelação divina. Então, a verdade como revelação. E a verdade como revelação, não existe perante essa verdade uma liberdade do indivíduo. O próximo passo, digamos assim, bem na história da humanidade, de uma história de milhares de anos, é o materialismo. Por quê? Porque o materialismo é uma expressão da liberdade do pensar. Só é possível se criar a ideia do materialismo realmente se o ser humano pode ser livre para pensar e pode pensar que não existe uma realidade espiritual divina. Então, nós temos do materialismo como que o oposto da revelação divina. Na revelação divina, nós temos como que uma verdade
onde não há liberdade, e no materialismo nós temos uma liberdade onde não há verdade. Então, pode-se dizer, de um ponto de vista religioso, não é verdade, porque não, não admite a existência de um divino, mas é interessante o desenvolvimento no século XX, agora no século XXI. Nós já estamos vivendo numa época que os sociólogos descrevem como a época pós-verdade. Nós chegamos a um relativismo da verdade e se diz, bom, verdade em si não existe, isso é opinião de cada um, para ele pode ser uma verdade, para mim é uma outra verdade. Verdade em si não existe. Então, se vê que essa liberdade do pensar que levou ao materialismo, levou realmente à convicção que não existe uma verdade. Cada um é livre para pensar e ser convicto do que ele acha que é a verdade. Então, nós temos um passo na humanidade onde nós temos uma revelação de uma verdade sem a liberdade do indivíduo, a liberdade do indivíduo sem a procura por uma verdade, se torna subjetivo, se torna relativo. E a pergunta que nós temos agora, e essa é a grande tarefa que nós temos, é se é possível se desenvolver uma procura da verdade em liberdade. Se cada um individualmente, seu caminho individual vai, procurando a verdade. Não sendo o dono da verdade, isso seria um, um assim, um dogmatismo que eu considero que eu sou dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. A questão é se nós podemos ter a convicção que existe uma verdade e que todos nós estamos, ou aqueles que estão à procura dessa verdade. E podemos perguntar onde existe hoje uma ajuda para irmos este caminho sempre mais. Para mim, pessoalmente, a grande ajuda para ir este caminho é a antroposofia. A antroposofia que nos dá a possibilidade, em liberdade individual, pensar sobre verdades espirituais. Seria um grande mal-entendido da antroposofia se compreendesse a antroposofia como uma revelação do mundo espiritual, uma revelação do mesmo modo como o divino se revelou para Moisés e deu os 10 testamentos para Moisés, e o fato de ser uma revelação é a prova que é uma verdade. Seria um mal-entendido muito grande em relação à antroposofia, lidar com a antroposofia como sendo uma revelação do mundo espiritual, e a comprovação da sua verdade seria o fato de ser uma revelação. Então, nesse sentido, Rudolf Steiner seria como o profeta que recebeu uma revelação do mundo espiritual, nos deu essa revelação, e nós temos que acreditar nele porque é uma revelação. Seria um passo de milênios atrás na humanidade. Perderíamos toda a conquista de um pensar livre que a ciência natural nos concedeu. Então, a antroposofia, na realidade, são pensamentos, informações que estão à disposição de cada um, e cada um pode agora tentar pensar estes pensamentos de uma forma individual e se sentindo completamente livre para sentir se é uma verdade ou não. E para mim, não são experiências que não são experiências de todo dia, mas são como os momentos festivos na vida
Isso acontece muito em relação à antroposofia, mas não só, também outros pensamentos, aonde realmente é possível acolher um pensamento, não se sentir obrigado a acreditar nele, mas lidar, deixar esse pensamento me visitar a minha consciência, estar no meu espaço anímico e tentar ter um relacionamento com ele, tentar criar uma amizade com esse pensamento. E é como momentos festivos quando, em relação a um pensamento, surge esse momento onde se sente é verdade. São momentos aonde que, se fossem descritos de uma forma imaginativa, poderíamos dizer, são momentos aonde uma pequena chama, uma língua de chama da grande chama espiritual da verdade, uma pequena chaminha repousa sobre a nossa cabeça, sobre o nosso pensar. Então, cada um pode procurar onde existe ajuda para o meu caminho à procura da verdade. E quando se encontra um pensamento, uma informação, um conhecimento, realmente desenvolver uma liberdade em relação a esse pensamento e tentar desenvolver um relacionamento para chegar até o ponto de descartar esse pensamento, porque para mim não é algo que eu quero me ligar com ele, não é para mim uma verdade, ou chegar ao ponto de vivenciar esse momento pentecostal, esse momento da chama que surge e que aquece e ilumina o meu pensar. O segundo motivo é o motivo social. É possível aprender a falar a língua do coração, aprender a falar de uma maneira que o outro pode me compreender, aprender a escutar de uma maneira que eu posso compreender o outro. Não só no sentido compreender o outro, as palavras que ele está falando no momento, mas realmente compreender o modo de ser do outro, o seu modo de pensar, de sentir, de agir, que normalmente é muito diferente do meu. É possível aprender isso. E para aprender a compreender o outro, é necessário ter interesse pelo outro. Interesse realmente em liberdade. Por que eu tenho que ter interesse pelo outro? Não existe um motivo. Eu não preciso ter interesse pelo outro. Eu posso ficar sem interesse nenhum. Quem me obriga a não ser um egoísta? O medo do castigo que virá no futuro? Será que é mais importante abrir mão da minha liberdade para evitar castigos? Ou é mais importante me sentir livre e assumir a consequência? Eu diria, por que eu tenho que ter o interesse pelo outro? Não existe um porquê. O motivo real, o motivo profundo do interesse pelo outro é porque eu quero, ponto. Eu me interesso pelo outro. Eu gostaria de conhecer o outro. Do mesmo modo, eu estou à procura da verdade em liberdade. Eu quero por mim mesmo, sem obrigação, sem uma lei, sem medo, eu quero procurar a verdade. Isso seria uma atitude de uma individualidade livre. Eu quero desenvolver interesse pelo outro. E de onde podemos ter uma ajuda para ter interesse pelo outro?
é pelo conhecimento, na realidade. É um pouco ilusório dizer: "Ah, eu quero amar o outro, então a partir de amanhã eu vou amar o outro". É possível porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão da força da vontade. Mas para poder ter essa decisão, eu preciso ter interesse. E esse interesse pelo outro, eu posso desenvolver como por uma curiosidade de conhecimento, tentar compreender o outro. E eu posso tentar compreender o outro de uma forma generalizada, eu posso tentar compreender o ser humano como ser humano. Isso já pode nos ajudar muito. E para mim, é também nesse nível onde eu pessoalmente sinto a maior ajuda vem da antroposofia. Interessante que essa essa ciência espiritual criada por Rudolf Steiner tem esse nome, antroposofia, quer dizer sabedoria do ser humano. Antropo, o ser humano, sofia, a sabedoria. Então, é uma ciência espiritual que procura o conhecimento e a sabedoria do ser humano. Eu posso desenvolver isso de uma forma generalizada. Os professores Waldorf, estamos falando no âmbito de uma escola Waldorf, a nossa querida escola Michael, os professores conhecem muito isso. Se eu quero lidar com crianças individuais, eu preciso ter um conhecimento do ser humano, da criança, de uma forma generalizada. Por exemplo, quando eu realmente compreendi o que são os temperamentos, quais temperamentos existem, por que que este ou aquele temperamento surge, qual é a raiz fisiológica, anímica, espiritual de um temperamento, e eu tenho uma compreensão para os temperamentos, eu poderei compreender melhor o Mané, a Maria, o José, a Luísa, ou como seja o nome da criança, que tenha este ou aquele temperamento. Se eu não tenho uma compreensão para o ser humano de uma forma generalizada, vai ser muito difícil ter uma compreensão para o indivíduo nos seus vários aspectos, nas suas várias modos de ser, que não é tão individual, que tem a ver com a composição da sua personalidade, que é formado por vários aspectos. Então, eu preciso de um interesse de conhecer o ser humano. Primeiro, de uma forma generalizada. O que é o ser humano? Da onde que ele vem? Qual é a sua meta? Por que que surgem as dificuldades? E a antroposofia é, de novo, uma grande ajuda para nós. Agora, se eu quero ter agora realmente uma compreensão do indivíduo, então não é suficiente compreender o ser humano de uma forma generalizada. Para ter uma compreensão do indivíduo, eu tenho que procurar compreender que do nascimento até a morte, o que nós desenvolvemos do nascimento até a morte, é possível ter uma compreensão de um desenvolvimento generalizado. Agora, em cada biografia se encarna uma individualidade que vem com experiências de vida passada e traz algo que diferencia essa biografia, individualiza essa biografia. E aí também nós temos da antroposofia uma ajuda muito grande de tentar desenvolver uma compreensão para reencarnação e karma. E, na realidade, a compreensão do indivíduo generalizado e a tentativa, ou a procura de uma compreensão não tanto individual, isso é um pouco perigoso ficar assim fazendo
teorias sobre karma e reencarnação, mas já a compreensão de que existe a reencarnação e karma pode nos levar a uma compreensão social que as dificuldades que nós temos, o encontro que nós temos um com o outro, tem, de alguma forma, um aspecto kármico. E mesmo que eu não saiba exatamente, e às vezes nem é bom saber os detalhes kármicos, somente a convicção que se eu encontro uma outra pessoa na rua, se eu encontro uma pessoa no trabalho, onde seja, com certeza existe entre nós um relacionamento kármico. E as nossas individualidades, as antipatias que nós criamos um com os outros, têm a tendência de nos separarmos. Agora, uma convicção de que, mesmo que nós temos antipatias um pelo outro, ou até isso seja a prova, pelo fato de nós termos antipatias um com o outro, que nós temos um karma comum. E isso pode nos ajudar a superar essa tendência de nos afastarmos um dos outros e criar um interesse livre, uma decisão livre. Eu quero ter um relacionamento com essa pessoa, eu gostaria de me Sim, esforçar a compreender o outro. Então, nós vemos que para chegar até essa aprender a língua do coração, esse segundo motivo de Pentecostes, precisamos desenvolver esse interesse. E eu penso que a grande ajuda para criar a realidade de Pentecostes na nossa época é a antroposofia. Desenvolver um conhecimento e uma procura para a verdade espiritual divina de uma forma livre. E desenvolver um interesse pelo outro a partir de um conhecimento, de uma convicção que existem relacionamentos kármicos e que, por isso, eu gostaria, em liberdade, de me interessar um pelo outro. A festa de Pentecostes é sempre assim sentida como a festa onde se recebeu o Espírito Santo. Existe uma tradição muito grande, no Brasil existe uma tradição bem grande com a festa de Pentecostes, principalmente com essa ligação com o Espírito Santo. E eu pessoalmente não tenho esse relacionamento desse modo, mas eu noto, por exemplo, que em muitas famílias, em muitas casas, em muitas pessoas, tem, por exemplo, uma pomba bem típica, como uma representação do Espírito Santo, e essa pomba, às vezes, talhada em madeira, ou uma pintura, está de pendurado em cima da porta, por exemplo, quando se passa pela porta, que essa pomba esteja em cima, ou em algum lugar no canto. E esse desejo, esse anseio de se unir com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Agora, eu penso que seria um mal-entendido muito grande se esse impulso de chegar à realidade de Pentecostes, ligar com o Espírito Santo, fosse algo passivo. Quer dizer, seria um mal-entendido de oração e fé, dizendo, se nós orarmos pelo Espírito Santo e temos fé pelo Espírito Santo, iremos receber o Espírito Santo, iremos receber a chama de Pentecostes e teremos de uma forma mágica o conhecimento espiritual. Iremos receber o dom de falar a língua de todas as nações e podemos nos compreender todos uns aos outros. No meu ponto de vista, isso é um mau entendimento muito grande, porque reconhecer a verdade, procurar reconhecer a verdade, é um trabalho árduo. Precisa realmente trabalhar, precisa aprender,
precisa ler, precisa pensar. Então, o Espírito realmente que se revela a um pensar livre, ele vem depois de muito trabalho, necessita do esforço, necessita realmente ir um caminho de querer desenvolver um pensar livre, querer ir um caminho de procurar a verdade e querer amadurecer esse fruto da árvore do paraíso que nós recebemos e que realmente tem como meta nós, por um esforço próprio, chegarmos a esse nível. O momento de sentir que um pensamento é uma verdade, esse sim é uma graça. É como a chama de Pentecostes que se baixa na cabeça de cada um que se esforça. Mas primeiro vem o trabalho. E do mesmo modo, ter interesse um pelo outro, isso não é algo que vem de graça. Principalmente com as pessoas onde devemos desenvolver esse interesse, que são as pessoas que é difícil socialmente para nós. Isso também é um trabalho árduo de querer conhecer o pensar distinto do meu, tentar entender o outro na sua forma de pensar, de sentir, de atuar e superar o próprio egoísmo. Mas aí existe esses momentos de conversa, esses momentos de encontro, que não é mais a questão se eu entendi intelectualmente o que o outro falou. É que tem momentos que se nota, até podemos ficar calados, não falar nada e sentir que nós entendemos um aos outros. O nosso caminho é de procurar nos desenvolvermos como individualidades livres. Mas quando chegamos nessa meta de realmente estarmos nos desenvolvendo como individualidades livres, então nós só podemos fazer isso procurando ir um caminho de nos aproximarmos à verdade. Desenvolvermos a nossa individualidade livre significa procurar a verdade. E nós só podemos nos desenvolvermos realmente como individualidades livres tentando desenvolver o interesse pelo próximo. Por isso, para mim, Pentecostes é a festa da individualidade livre do ser humano, que realmente procura um caminho para chegar próximo à verdade e ter essa experiência individual de receber esta chama, esse sentimento de estar próximo da verdade, de reconhecer a verdade espiritual. E é esse caminho de receber a possibilidade de aprender a falar essa palavra, essa linguagem do coração. Não é uma festa tradicional Pentecostes. Lógico, existe o dia, mas a realidade de Pentecostes não é uma festa tradicional que acontece num determinado dia no ano. Quando nós chegamos a esse ponto, e eu acho que todos nós temos vivências nesse sentido, talvez não descritas com esses pensamentos, vemos que é uma festa, a festa de Pentecostes, ela se repete na nossa vida. Ela se pode repetir em qualquer momento. No momento onde sentimos essa chama que ilumina e aquece o nosso pensar, e sentimos esse calor de poder falar a linguagem do coração um com o outro. Nesse sentido, foi a contribuição que eu queria dar.
e passo a palavra agora para a Ana, que vai dirigir agora como continua. Nós tivemos os problemas técnicos, por isso esse atraso, e não sei se ainda existe o para a conversa. Oi, João. Aqui quem tá, eu sou a Kátia, eu também sou do Colégio Micael, da Comissão de Oi, Kátia. Palestras. Bom, Tudo bem? Eu peço desculpas pela confusão com os links, eu que mandei a mensagem com esse erro. Peço desculpas primeiro a você e a todos que estão aqui também. Enfim, a gente tem... chegaram duas perguntas aqui pelo chat. Eu posso transmitir a você ou você prefere que as pessoas verbalizem as suas perguntas? é melhor você transmitir, porque eu não leio o chat, eu não consigo falar e ler o chat. É bom se você faz isso e seleciona Certo. uma ou outra pergunta. Certo. Tem aqui uma pergunta da Sheila. Ela diz o seguinte: como podemos ajudar os alunos de terceiro setênio a ter o interesse pelo outro através da verdade e pelo coração? Pergunta da Sheila. Uhum. Depois tem mais uma, mas eu vou dar esse tempo. Os alunos do terceiro setênio, eles estão, eu acho que eles estão agora no momento de desenvolver essa procura pela verdade. Eu acho que eles estão, neste momento, desenvolver a procura pela verdade. E esse é um desafio muito grande para todos os adultos, principalmente os professores que acompanham os alunos do terceiro setênio. Quer dizer, se realmente chegam a esse momento de reconhecer uma verdade espiritual. Porque eu acho que o primeiro passo é reconhecer a verdade. E depois, a partir da verdade, nós podemos desenvolver o interesse pelo outro, o interesse de reconhecer a verdade espiritual do outro. Eu quero dar um exemplo bem, para mim, bem importante, que se repete. Por exemplo, no terceiro setênio, tem em biologia ou em outra disciplina a tarefa de ensinar aos alunos sobre a evolução da natureza. Então, de um ponto de vista materialista, nós temos a teoria de Darwin. Então, é como que uma contradição se os alunos do terceiro ano aprendam que a teoria de Darwin, que explica a evolução a partir de dois princípios, a mutação pelo acaso e a sobrevivência por vantagens que temos. Então, que se diz sempre a luta pela sobrevivência, mas na realidade são vantagens que surgem a partir de mutações. Então, por exemplo, se os alunos de um lado aprendem que a verdade da evolução é o darwinismo, e, por outro lado, se diz vocês devem ser sociais um com os outros, isso é uma contradição. Porque o darwinismo social é a luta pela sobrevivência, e o mais hábil, ele sobrevive, e o que não é tão hábil, ele deve morrer para que a humanidade possa se desenvolver. É um pouco duro que eu estou falando, mas só para ver que nesse momento onde os alunos do terceiro ano estão agora na fase de aprender o conhecimento das ciências naturais, eles correm o risco de agora realmente como que assimilar a convicção materialista. E isso é um ponto de vista que contradiz o interesse um pelo outro. Então, a grande questão, do meu ponto de vista, seria, por exemplo, se como que é possível, essa seria a minha pergunta, desenvolver uma compreensão do desenvolvimento da natureza e da humanidade de tal forma que se vê esses pontos de que
a natureza não se desenvolve apenas pela luta pela sobrevivência. Existe também um cientista chamado Kropotkin que teve o conhecimento da ajuda mútua, mas normalmente isso não é ensinado. Então existem vários pontos de vista e a partir de um conhecimento aonde se vê que a evolução não ocorre apenas pela concorrência. A evolução ocorre pela ajuda mútua. Isso é possível observar em qualquer formigueiro, em qualquer colmeia de abelhas. Os insetos, eles são os seres mais bem-sucedidos porque eles se auxiliam uns aos outros. E aí sim, poderia dizer para os alunos do terceiro setênio, e como vocês querem agora se comportar, né? De uma forma darwinista, o mais apto sobrevive, o menos apto vai ter que morrer, isso é bom para o desenvolvimento, ou vamos desenvolver uma ajuda mútua, porque compreendemos que isto é um impulso de desenvolvimento. Então, eu não quero me estender muito, mas eu acho que para os alunos do terceiro setênio é importantíssimo que as aulas, principalmente as aulas de ciências naturais, sejam dadas de tal forma que haja uma compreensão da verdade espiritual divina. Se compreender que o fogo, quando eu acendo uma chama e vejo todos os processos químicos, é uma expressão de algo espiritual. Eu não sou professor do terceiro setênio, escutei uma ou outra coisa, por exemplo, Johannes Kuhl já esteve várias vezes no Brasil, ele fala de física de uma forma que eu acho que a partir desta aula de física pode haver uma ajuda para os alunos se comportarem socialmente de outra forma, mas não por um mandamento, mas realmente por uma compreensão. Não sei se responde a pergunta, mas talvez podemos ir até aí hoje. Sim, não, respondeu sim, muito obrigada. O Dr. Waldemar Setzer gostaria de fazer um complemento sobre a teoria da evolução. Por favor, posso dar a palavra a ele? Sim, por favor. Pode ligar seu microfone, por favor. Ok. Boa noite a todos. Em primeiro, agradeço a lembrança da Ioli. João, hoje é justamente o dia de Shavuot. Ah, tá. Ok. Agora, sobre a teoria da evolução, eu queria colocar a minha teoria, que é uma extensão da teoria de Darwin, e é muito simples. Bom, em primeiro lugar, tem que se dizer aos alunos que a teoria de Darwin é uma teoria, porque ninguém esteve naquela época do começo da evolução para poder experimentar, fazer experiências, experimentos e comprovar aquilo que a teoria diz. Então, é uma pura teoria. Além disso, é furada. A árvore de ascendência tem um monte de elos perdidos. Mas, muito bem. Como é que a gente pode conciliar uma visão espiritualista com a teoria darwinista? A minha solução é a seguinte: é só considerar que nem todas as mutações e nem todos os encontros que levaram à solução, à seleção natural, porque para haver uma seleção é preciso haver encontros, certo? Um acasalamento. Então, nem todas as mutações e nem todos os encontros foram casuais. Há algo por detrás que determina quais são as mutações, elas não são casuais, e determina quais são os indivíduos que vão se encontrar para se acasalarem e fazerem a seleção natural. Isto é, a seleção natural não é natural. Agora, note bem, eu disse, com isso eu termino, eu disse uma extensão, porque a minha tendência é achar que a coisa é realmente assim, não há nada de acaso. Mas eu digo que, eventualmente, algumas mutações e alguns encontros não são casuais para eu ter
um ponto em comum com os darwinistas e poder conversar com eles. Obrigado. Obrigado, Valdemar. Obrigada, obrigada. Bom, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Tem aqui mais uma pergunta. Tudo bem, João? Pode responder a última? Sim, Tá. sim. A pessoa pergunta assim, a Milene, por que se fala que a festa de Pentecostes é uma festa do futuro? Já não estamos vivendo Pentecostes no nosso dia a dia? Eu poderia dizer o futuro começou hoje, né? Então, eu digo assim do futuro porque ela, ela vai se desenvolvendo em relação como cada um de nós individualmente vai se desenvolvendo. Por exemplo, Páscoa. Páscoa aconteceu, é um fato histórico, um fato espiritual. O Cristo ressuscitou, o Cristo ressurreto é uma realidade. É uma realidade, na minha convicção, obviamente, mas é uma realidade independente de como as pessoas se colocam em relação a isso ou não. Agora, esse relacionamento com o Espírito Santo ou sanante, é algo individual. Então, não é que todo mundo recebe isso de um momento e é uma realidade para todos nós. A possibilidade de chegar a esse ponto é real para todos nós. Mas cada um de nós, por exemplo, se eu penso em mim, eu poderia talvez ver alguns momentos na minha vida onde eu posso dizer, aí eu tive essa sensação da verdade que realmente aquece o meu pensar, essa sensação, esse sentimento de estar falando a língua do outro. Mas tem muitos motivos na minha vida onde o que eu estou pensando são coisas que eu estou elaborando na minha cabeça e eu não entendo as pessoas. Então, Pentecostes não é para mim algo contínuo, é algo de momentos da vida e para cada um de nós diferentes. Então, por isso que eu digo como uma festa do futuro, no sentido que nós podemos almejar cada vez mais que cada um de nós e sempre mais pessoas e sempre em mais momentos das nossas vidas chegamos a esse ponto de sermos realmente individualidades livres, de, pelo pensar livre, ter o relacionamento com o espiritual divino e, pela liberdade, um relacionamento com o outro. Eu acho que nós estamos a caminho de formar isso, tanto como humanidade, quanto cada um individualmente. Por isso, eu coloquei essa formulação futuro, que começou hoje. Tá ótimo, obrigada. Posso fazer uma última pergunta aqui, colocar? Na verdade, é a primeira que foi feita lá no começo da sua fala, e aí acho que a gente pode encerrar. Como que está o seu tempo, João? Sim, até meia-noite dá para fazer. A meia-noite aí na Alemanha. São 5 horas mais tarde do que para vocês. Claro. Eu vou colocar aqui. Não dá para identificar quem fez a pergunta, mas ela diz o seguinte: entre as hierarquias, só os humanos são livres? Lúcifer e Ahriman não agiram em liberdade quando se afastaram do caminho correto? Isso é uma pergunta bem profunda, muito profunda. Eu diria, no sentido como nós pensamos, como nós falamos de liberdade, é realmente só o ser humano. Porque, por exemplo, um anjo, ele está ligado, por exemplo, Micael, né? Um anjo, ele está ligado com o divino de tal forma que o pensar dele não é um pensar individual como o nosso, que ele possa pensar algo errado.
ele pensa realmente nessa corrente de revelação de Deus. Então, ele está tanto no pensar quanto no querer, a vontade dele é permeada pela vontade de Deus. E o pensar dele é permeado pelo pensar de Deus. A, a, se esses anjos fizeram uma evolução de liberdade no sentido humano no passado, eu não consigo responder agora. Mas no momento de evolução que nós estamos, eu diria assim, um anjo não tem a possibilidade de pensar errado. Ele pensa sempre certo. E a gente nota, se nós temos o desejo de que sempre um anjo me diga o que eu tenho que fazer. Algumas pessoas têm esse desejo, puxa, que seria bom se eu pudesse escutar meu anjo, e o meu anjo sempre me dissesse o que eu tenho que fazer. Seria cômodo, eu diria, mas não seria bom. Nós não teríamos a liberdade. Então, os anjos, digamos, os anjos ligados ao divino, eles estão nesta corrente. E Lúcifer e Ahriman, eles estão afastados desta corrente. Então, eles não têm a possibilidade de se ligar com essa corrente, entende? Isso aconteceu numa fase que não é assim por uma decisão livre no nosso sentido. É realmente um sacrifício de ter se colocado nessa posição pela necessidade da evolução. Mas antes dessa separação, eles estavam nessa corrente do pensar e querer divino, reconhecendo a necessidade desse desenvolvimento. Então, não tem a mesma qualidade do nosso pensar. Nós podemos pensar o que é correto, o que é errado, podemos fazer erros no nosso pensar e temos essa possibilidade de dizer: eu quero procurar colocar o meu pensar nessa sabedoria divina. Pelo trabalho, eu quero procurar colocar meu querer nessa corrente divina. Pelo meu esforço, isso o que dá a nossa liberdade, de realmente reconhecer qual o motivo que eu tenho para o meu querer e colocar o meu querer a serviço desse motivo. Eu entendo assim que nesse sentido nem os anjos bons quanto os anjos maus se pode falar de liberdade nesse sentido. Tá bom? Perfeito. Bom, podemos abusar mais um pouquinho, temos cerca de 15 minutos, chegaram mais 2 perguntas, posso colocar, João? São 2, daí a gente encerra, tá, pessoal, por causa do horário lá na Europa, para a gente não estender demais. A primeira delas é assim, como que a gente pode celebrar Pentecostes com as crianças? Essa é da Milena. E a da Dona Riva, como atuar num mundo tão polarizado? As pessoas estão muito presas às suas ideias e convicções, que é um trabalho hercúleo ouvir o outro. Então, são essas 2 últimas. Muito obrigada. Eu acho que a questão de festas com crianças tem um princípio que, para mim, eu sempre seguiria. O adulto, ele necessita tentar desenvolver algum pensamento que ele compreenda, que ele saiba sobre esse pensamento alguma coisa que para ele sinta como uma verdade. Então, por exemplo, Pentecostes, Espírito Santo. Então, o que eu imagino que esse Espírito Santo é, né? Por exemplo, não falei assim diretamente, não dá uma ponte tão fácil para fazer uma festa daquilo que eu falei, mas, por exemplo, de que o pensar se eleve a essa esfera de uma maneira livre. Pegamos esse motivo da minha palestra. Então, isso eu ligo agora com
essa festa. É uma festa onde um pensar livre almeja se elevar a uma realidade espiritual. Isso eu tenho em mim como adulto. Agora, não faz sentido nenhum explicar para uma criança, olha, Pentecostes significa isto, 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 isto. Isso não é uma festa para uma criança. Então, agora eu preciso de um símbolo. Eu preciso de uma imagem. Já temos a imagem da pomba. Então, agora eu posso dizer, bom, agora eu tenho a pomba. Agora, essa pomba que eu vou usar, para mim, é um símbolo daquilo que eu tenho como convicção. Então, assim, eu vou me esforçar para oferecer para essa pomba um, um lugar onde ela possa pairar sobre a minha cabeça. E essa pomba, ela é para mim um símbolo da verdade, do Espírito, que é a verdade e que vai se unir comigo. Eu estou inventando coisas agora porque você fez essa pergunta que eu não tinha pensado antes, né? Mas, por exemplo, só para formar. Então, sei lá, eu conto uma história, eu invento uma história, eu leio uma história de alguém que pode me ajudar, mas tento ficar perante a criança sempre no âmbito de imagens, seja visuais, eu monto alguma coisa em casa, seja verbal, eu conto um conto, seja de paladar, odor, qual cheiro, qual cor, qual comida que essa festa tem, e a criança vivencia isto. Eu, como adulto, ligo com isto um símbolo para aquilo que eu sou convicto. Não conto para a criança a minha convicção. A criança vivencia o símbolo. E se esse símbolo não é assim uma coisa abstrata, ele realmente tem a ver com isto, a criança ela vai perceber assim inconscientemente a minha convicção, o meu relacionamento com a verdade. E isso vai dar um pano de fundo, vai dar uma substância para essas imagens. Então, existem dois perigos. Um é o intelectual, que eu começo a explicar para as crianças e não uso símbolos, e o outro são convenções, tradições, porque no movimento Waldorf, desde a época do Steiner, se usou este e esse símbolo, todo ano é festejado a festa com o mesmo símbolo, mas ninguém sabe por quê. Esse é o outro perigo. Então, eu posso ter símbolos vazios ou intelecto sem símbolos. E o ideal para mim seria que eu tenho pensamentos, que eu saiba porque eu estou fazendo alguma coisa e ligue isso com símbolos e uso para a festa esses símbolos. Então, para simplificar a coisa, uma pomba. A pomba já existe como símbolo. Onde que existe uma história sobre uma pomba, né? Não sei agora indicar uma história, né? Com certeza o nosso colega Renato vai mandar para todo o mail da comunidade de cristãos de novo uma história para Pentecostes. Então poderia contar essa história, mas sempre o adulto tentando ter um conteúdo em si. Esse seria para mim a, o que eu poderia dizer agora como festejar Pentecostes com crianças, mas isso se refere a qualquer festa. Tá bom? A outra pergunta, Kátia? A outra pergunta é sobre a questão da polarização, né, atual no mundo todo, enfim, como é que a gente lida com isso, com esse mundo e, né, que esse Cada trabalho um tem a todo. sua opinião. Como? Cada um quer defender a sua opinião com convicção e não faz o exercício da escuta, né? Sim. Eu digo assim, existe uma regra social que não tem exceção. Essa é uma das poucas regras que não tem exceção. A regra é: não é possível mudar o outro. A única possibilidade que cada um tem é mudar a si próprio. Então, eu diria, se no meu derredor eu vivencio pessoas que têm uma convicção
tão firme que não escutam o outro, não têm o interesse pelo pensar do outro, o que é possível fazer é que eu próprio desenvolva uma escuta pelo outro, desenvolva interesse de compreender o outro. E nesses tempos onde nós estamos numa polarização em todos os setores, polariza no momento estamos polarizados com a epidemia do coronavírus, opinião se tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sempre polariza e vai polarizar sempre mais. Então, eu acho que a tarefa que nós temos é uma tarefa homeopática ou de um fermento. Se, se aquele que percebe esse problema enorme, ele se esforça a não ser assim, já é uma pessoa que não é assim. E talvez, quando as outras pessoas vivenciam uma pessoa que escuta com atenção, que não coloca a sua opinião em contradição à opinião do outro, que realmente primeiro procura entender o outro. Talvez uma pessoa desperte e diz, puxa, talvez seja melhor ser assim do que do modo que eu sou. Mas eu repito, nesses problemas sociais, para mim é uma regra sem exceção, não é possível modificar o outro. A única coisa que nós podemos fazer é tentar ser de uma forma como nós achamos que é a forma necessária social. Perfeito. João, muito obrigada pela sua contribuição aqui, foi muito valioso para todos nós, ainda mais nesse momento, né, que a gente está passando, acho que tudo isso alimenta, nutre, então a gente só pode agradecer. Eu agradeço também em nome do Colégio Micael, da Comissão de Palestras, todos que estiveram aqui conosco. E Ana, quer colocar mais alguma coisa? Você que fez esse convite para o João? Agradecer mais uma vez o João e agradecer a todos que participaram, que ouviram essa palestra tão preciosa, tão profunda, né, que a gente vai carregar no coração. E quero desejar um bom dia de Pentecostes a todos e que essa chama chegue em cada um de nós de uma maneira muito verdadeira e feliz. Muito obrigada, João. Eu agradeço pelo convite e desejo para vocês tudo de bom. Então, até uma próxima. Tchau. Até. Boa noite. Tchau.